Ô Zaidan, só pra gente colocar uma prosa aqui nessa abertura do Acontece, muito tem se falado sobre a relação ou a forma como como os candidatos, e aí candidatos eu digo de todas as frentes, têm colocado a religião como uma forma de atrair votos, né? O objetivo deles é voto, evidentemente, não tem nada tão empático assim com esta ou com aquela região. Uns falam de uma maneira mais efusiva, outros menos, mas a gente tem percebido em algumas situações, e algumas viralizaram aí nos últimos dias, de exposição de políticos em cultos, e não só em cultos, também vi imagens de missas, entre outras manifestações, em que os políticos vão lá, né? Quem está ali liderando aquele processo, o pastor, por exemplo, leva ali o político que ele gosta e quer apresentá-lo aos fiéis como alternativa. E esse vídeo que eu citei, que no fim de semana ganhou muito espaço, o fiel meio que revoltado falou assim, não vim aqui para isso não. Eu vim aqui para ouvir a palavra, mas não é a palavra do político, né? É a palavra que eu acredito, né? E seja qual for, se for num culto evangélico, se for num culto afro, se for num culto de kardecista, não importa o tipo de manifestação. Mas as pessoas parece que, pelo menos dá a impressão, que começam a se manifestar, que eles não estão ali para ouvir político. Como é que você tem observado essa relação ou a exploração desse tipo de espaço para se fazer política? Não é uma coisa recentíssima, né? Mas cresceu muito. Nós já tivemos, em eleições, aliás, lá atrás, há anos e anos, em que havia esse tipo de visita, muitas vezes de maneira contida, era mais um contato. Então o sujeito chegava lá, ficava sentado, ouvia, não fazia discurso, não usava o púlpito para fazer campanha, esse tipo de coisa, né? E hoje isso cresceu demais, até porque tudo tem sido usado como espaço para campanha eleitoral, né? Ainda mais uma campanha tão acirrada. Mas o que chama atenção é que, veja no caso das denominações cristãs, né? Eu não digo, até vi reportagens aí dizendo que teve gente que mudou de igreja. Na verdade, não é igreja, né? São denominações. Igreja é uma só. A igreja, do ponto de vista bíblico, que é o único que importa para quem é cristão, a igreja é o corpo de Cristo. É o corpo composto de todos aqueles que se converteram, que aceitaram Jesus como Senhor, como Salvador, etc. Não é um caminhão de igrejas, cada uma com uma bandeira, uma doutrina, uma placa, uma faixa. É uma só igreja. A única divisão que existe é física, ou seja, você tem uma igreja em cada cidade, é um princípio bíblico. Pelo funcionamento prático da igreja, né? A comunhão, a reunião das pessoas, o socorro de umas às outras. Então você tem essa separação por cidades, mas não diversas igrejas. Isso já é a ação humana, né? A divisão humana. O homem, ainda dentro da visão bíblica, ele herdou também Babel, né? A confusão de ideias, de linguagens. Então, é interessante isso. É claro que o pastor, o bispo, o padre, o pregador, apologista dessa ou daquela ideia teológica, né? Metafísica, ele tem lá, ou não, mas ele tem todo o direito de ter uma opinião sobre política, de ter preferências numa disputa eleitoral, prefere que um vença, porque acha que ele defende melhores valores, defende posições com as quais ele concorda. Normal. Agora, ele ter a sua opinião e cada um ali dos fiéis ter a sua opinião é uma coisa. Esse é o normal. Outra coisa é você usar aquele ambiente para fazer a apologia. E mais, muitas vezes, quando há uma relação, e insisto, que não é bíblica, é uma relação tipicamente humana, de poder, isso não é bíblico, né? É um assunto que nada tem a ver com o motivo deles estarem ali congregados. O que os une ali não é a política,
não é a ideologia, não é a concepção de sociedade. O que os une ali é a fé comum. Só isso. Então, e aí a gente lembra, para ficar aqui no exemplo das comunidades cristãs, dessas denominações, é bom lembrar que eu não chamo de igreja, né, porque, repito, igreja é uma só, mas se eu digo que o que os une é a fé, é a comunhão, porque têm a mesma fé, todos ali se converteram, ou professam que se converteram a Jesus Cristo, o que diz a Bíblia? Que deve ser a única, exclusiva referência para quem crê, para os cristãos. O que diz a Bíblia? Aí você pega, por exemplo, o próprio Jesus Cristo dizendo: meu reino não é deste mundo. Você tem Paulo dizendo: a nossa pátria é celestial. Parem de gastar esse tempo, essa energia, essa força, essa preocupação com assuntos que nada tem a ver com a nossa pátria celestial, com as coisas do mundo, né? E o mesmo Paulo, numa carta aos Gálatas, ele diz, deixa eu pegar a expressão exata: longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual estou crucificado para o mundo e o mundo crucificado para mim. Eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim, diz Paulo. E ali não é, para quem crê, não é Paulo dizendo, é Paulo expressando a palavra de Deus. Então essa é a posição bíblica. O gênio Max Weber, que escreveu Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, eu vejo como a principal obra sociológica já escrita, né? Ele fala da indiferença paulina, referindo-se a Paulo. A indiferença de Paulo pelas coisas do mundo, né? Não é a indiferença do cara tornar-se um monge, isolar-se no mosteiro, não aproximar-se de ninguém, ou vai para uma montanha, isola-se de todo mundo. Não é isso. Isso, inclusive, ele mesmo diz, fala, não façam isso, né? Senão não precisavam continuar aqui. Vocês estão aqui para testemunhar, para falar a palavra de Deus, etc. Mas a indiferença ao mundo, na medida em que muita gente, mesmo cristã, coloca a sua confiança de vida, de futuro, nas coisas do mundo. E mais, Ronald, muitas vezes há a questão, bom, esse candidato aqui, ele defende valores que me são caros, é verdade. E eu quero que o mundo marche nessa direção. Mas aí, voltando à Bíblia, o mundo não marchará nessa direção. Para quem crê na Bíblia, ela é a referência única e exclusiva, e ela diz, o mundo só vai piorar até a volta de Jesus Cristo. Tanto que a volta dele é precedida do que a Bíblia chama de grande tribulação, o pior período da história da humanidade. Onde, aliás, diz a Bíblia, haverá um governo internacional, não será um governo nacional, mas internacional, um governo global, se preferirem, que terá como doutrina o anticristo. Aliás, nós já tivemos uma espécie de prévia disso com Nietzsche, que escreveu o anticristo. É quase uma constituição dessa grande tribulação, né? Depois o próprio Nietzsche, segundo o testemunho da irmã dele, no leito da morte, momentos antes de morrer, manifesta um profundo arrependimento. Segundo contou a irmã do Nietzsche, que foi a única testemunha. Mas o fato é que se o sujeito crê, se ele é um cristão, ele crê na Bíblia. Ali está a palavra que embasa toda a sua fé. E a Bíblia diz, meu amigo, só vai piorar. A história tem um rumo. E a deterioração total, a degradação total, irá preceder a redenção definitiva, que é a volta de Jesus Cristo. Portanto, quando você coloca esses assuntos e disputas eleitorais e deposita sua confiança
Confiança não no sentido de eu confio naquela pessoa, eu posso deixar um objeto com ela, não é nesse sentido. Confiar no sentido de entregar a sua vida, o seu futuro, o futuro das pessoas que te cercam, da sua família, do mundo, nas mãos de outros homens, né? Por isso que também na Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Confiar nesse sentido, de achar que do homem vem a solução e não de Deus. Ora, o que você espera numa reunião cristã, seja católica, seja dessas denominações, etc., é que emane dali, seja pregado ali o que está na Bíblia, a palavra, e a palavra bíblica é essa. O que Weber chamou, ao fim, de indiferença de Paulo, indiferença paulina pelas coisas do mundo. Então, Ronald, é natural que, quando isso é desrespeitado, quando isso é relegado a um segundo plano, que haja essas divisões todas, divergências, até que alguém se levanta e diz: eu não vim aqui para isso. Exato. Isso ficou muito claro e é claro que tem os dois lados, e como foi uma voz, foi a voz dissonante, pelo menos a que pareceu dissonante, ou a que pareceu talvez representar outros que não se manifestam, ou não, certamente, que não querem se manifestar daquele jeito, para não até bater de frente ali com quem é o líder daquilo que está acontecendo, né? Mas fez-se valer e um constrangimento coletivo. Aliás, nesse vídeo que vazou, era tava o candidato Marcos Pontes e um outro candidato, e o constrangimento de quem estava a falar foi nítido, né? Mas muito nítido, porque falou assim: caramba, né? Isso aqui esse revés a gente não esperava. Mas tem que esperar, porque tem que saber com quem está lidando e a maneira como você está invadindo aquele ambiente. Não é porque o pastor disse que todos aqueles que lá estão assistindo vão corroborar com a opinião do pastor, né? E tem um básico que é o livre-arbítrio que as pessoas têm que fazer valer, e nesse caso esse cidadão fez, né, de dar a opinião dele sobre aquilo que estava acontecendo. Mas isso não vai parar, não é esse fato que vai fazer parar, porque os candidatos, de uma forma generalizada, acreditam muito que esse tipo de mitigação de contato via religião pode trazer algum tipo de resultado na urna, Zaidan. Nessa naquela comunidade, porque há ali uma convergência de valores, ou pelo menos de discursos, não é? Porque muitas vezes o discurso não é exatamente a expressão do que o sujeito pensa e faz. É apenas um discurso público. Mas, havendo a convergência de discurso, então é claro, é natural que você tenha ali candidatos com apoio maior. Mas isso deve ser para cada um ali. E nem deve ser o assunto a ser tratado, né? As pessoas não estão ali para isso e nem devem estar ali para isso. Nem devem estar ali para isso. E aí cada um tem a sua opinião, ele converge, ele diverge, ele concorda, ele discorda, mas é dele, né? Isso não pode se tornar um discurso a ser acatado como se fosse uma ordem divina, como se fosse a vontade de Deus estar se manifestando no que eu estou dizendo para vocês. Eu só digo que as pessoas precisam ter mais temor quando falam de Deus. Uhum. Temor não é o medo, não. É o respeito, a fidelidade à palavra de Deus, né? Essa história de Deus me disse, Deus me contou, Deus mandou eu falar. Muito cuidado com isso, hein? Quem diz isso deve ponderar bastante, deve ter absoluta certeza, sem a menor sombra de dúvidas, de que ele está dizendo o que Deus disse. Agora, usar o nome de Deus em vão é um dos mandamentos, não é? Não o faça. Não é verdade, Ronaldo? Exato. Você sabe, Zaidan, que uma vez, começo de carreira, eu estava ajudando numa produção de vídeo, né? De transmissão de vídeo e transmissão em telão e tal. De um amigo que é da igreja presbiteriana, e ele tinha um trabalho importante nessa parte de áudio e vídeo nessa parte da igreja protestante, e ele era um evento grande num ginásio, né, cheio de gente, e
e veio um americano, era um pastor americano que veio falar, e muita gente empolgadíssima, e esses eventos têm gente muito empolgada, né? Que tá lá por uma série de motivos, mas eu lembro que esse pastor disse, eu prestei muita atenção nessa hora, e ele disse: quem aqui hoje ouviu Deus falar ao seu ouvido? E aí teve uns 3, 4 que levantaram a mão, né? E disseram de maneira empolgada, ele falou: não, vocês não ouviram nada. Vocês não ouviram nada. E aí ele começou a explicar exatamente tudo isso que você está falando agora. Falou: não é desse jeito, não é dessa forma que as coisas vão acontecer. E não é por uma interlocução, no caso eu, que o motivei para que se manifestasse diante de algo que talvez seja o desejo de todos que aqui estão, mas não é dessa forma que se materializa. E eu achei interessante que o próprio pastor que estava ali desmistificou exatamente como isso se dá. Eu me lembro de uma expressão que os calvinistas usavam no século XVII, também século XVIII, que é uma expressão perfeita. Eles falavam na divinização da criatura, que era algo que eles condenavam, né? O calvinismo original ali condenava veementemente a divinização, que são divinizadas. E isso é muito sério, muito sério. Acho que quem crê, quem tem a Bíblia, estou me referindo à Bíblia, seja um católico, seja um protestante, né? Aquela é a referência única, exclusiva, né? E mais, se você pega entre os muçulmanos, que tem o Alcorão ali como referência, isso desde o 6º século, né, desta era, você tem, claro, as divergências teológicas, né? Mas também ali você encontra um princípio básico, uma premissa básica. Não transforme um outro ser humano, seja um político, seja uma liderança disso ou daquilo, não dê a ele o papel que é exclusivo de Deus, né? Que é a mesma coisa que os calvinistas chamavam de divinização. No cinema, as pessoas divinizam criaturas, Ronald.